Bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo que eu prometi quando fiz a primeira parte. Enfim, vamos falar de marketing. Você sabe que você precisa apertar o like aqui embaixo e precisa me dar uma moral também indo lá na Foot Fanatics. Você vai encontrar várias camisas maneiras, várias shorts, enfim, todo tipo de material esportivo ali. Vai lá, compra e compra por esse link que tá aqui na descrição, que você ganha, né, enfim, ajuda o Raiz Tricolor e com esses cupons que estão aparecendo aqui do lado você ganha descontos, beleza? Então não esquece, link aqui da descrição, dá uma moral pro Raiz Tricolor e usa esses cupons para você ganhar desconto. Seguimos. Bem, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a diferença que o marketing do Fluminense já estava fazendo em alguns dias, depois aí da posse da nova diretoria, etc. Algumas ações que vinham sendo pontuais e destacáveis, e você pode assistir esse vídeo inteirinho, completo, clicando aqui no card. Só que aí eu prometi nesse vídeo que eu traria algumas dicas, algumas sugestões, né, para que fosse feito. Não só em rede social e etc, mas englobando todo o marketing do Fluminense. Perguntei lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor, várias pessoas lá deram ideias e tal, deixaram lá listadas. Eu reuni em alguns blocos, reuni algumas ideias ali para trazer nesse vídeo. Primeiro ponto que eu vou colocar aqui são as ações de Match Day. O que é o Match Day? É a questão do dia do jogo, né? Todas as ações que um torcedor, ou nesse caso também um sócio torcedor, pode ter. É o que a gente vê muito lá nos Estados Unidos, num negócio gigantesco, né? Que tem ali o estacionamento do estádio, e tem um monte de ação, e tem ativação de patrocinador do lado de fora, tem um jogo de basquete, tem lá o negócio da Mastercard, sei lá, de você jogar a bolinha na cesta, se acertar, você ganha um não sei o que lá. Enfim, tem todas essas ações, e aqui no Brasil, pelo menos o que o Fluminense chegou a usar durante um tempo em relação a Match Day, era levar alguns sócios, eu não lembro a quantidade, se eram 3, às vezes variava também. Levava, esse torcedor chegava mais cedo no estádio, ele conhecia o Maracanã, ia até o vestiário antes dos jogadores entrarem, via a recepção dos jogadores ali chegando. Enfim, tinha todo ali um negócio maneiro ali interno no Maracanã que era para alguns sócios. Eu, pelo menos, não tenho mais visto isso. Não sei se acabou essa questão do Match Day, mas aí tem um problema independente da coisa, né? Se continua tendo, tá muito mal divulgado, e se não tem mais, teria que voltar. É uma oportunidade ótima para sócio torcedor, por exemplo, conhecer o Maracanã, etc. Enfim, precisa voltar. Não é algo complicadíssimo de se fazer, pelo menos olhando de fora, e o Fluminense daria uma outra motivada no programa de sócios, que é o que eu vou falar mais pra frente. Outro ponto de Match Day, e assim, esse não relativo a jogos no Maracanã, né, no Rio de Janeiro, uma ideia muito legal que a galera deu é de voltar àquela questão de, em alguns jogos importantes, abrir as laranjeiras e transmitir o jogo lá pra galera assistir junta em casa, né, na nossa casa. Um exemplo de jogo assim, que poderia acontecer e ainda dá tempo de acontecer ainda, é o jogo de ida contra o Peñarol lá no Uruguai, em Montevidéu. Óbvio que muitos tricolores não têm condição de ir para o Montevidéu assistir o jogo, vão assistir a partida em casa e poderiam assistir em grupo lá nas Laranjeiras. Até porque muitos já fazem isso de assistir em grupos menores, em bares e etc. do Rio de Janeiro. Então seria algo legal para juntar a torcida, aproximar a torcida do clube também e, claro, dar aquela sensação de, por mais que seja bem fake, de assistir um jogo em Laranjeiras. Segundo ponto desse vídeo é falar também sobre a Flu TV, o canal do YouTube do Fluminense. O que a Flu TV faz, considerando o investimento que eles têm, eu considero algo espetacular, sensacional. Só que com um mínimo de investimento, além do que tem hoje, que o investimento, eu posso falar que é realmente baixo, mas a dedicação da galera que faz a Flu TV é um negócio absurdo e faz ter uma produção de conteúdo boa, mas com um mínimo de investimento ali a mais, o Fluminense poderia produzir conteúdos para se tornar referência até no mercado nacional. Por exemplo, e aí agora eu não vou falar de exemplos para virar referência, porque esses exemplos eu peguei de outras referências, né? São coisas que outros clubes fazem. Um deles é vídeos na torcida, além de filmar a reação de torcedores, etc. apenas, né? Aqueles vídeos modo documentário, em que o cidadão tá ali filmando e ele só fica filmando a torcida como um todo. Esses vídeos são legais, são muito bonitos, servem para fazer uma montagem maneira e tal, só que vídeos mais intimistas, entrevistando um torcedor na arquibancada. E eu peguei um exemplo, vai lá no canal do Bahia, pesquisa, que eu não vou ficar botando link aqui também de todos esses não, mas tem Na Torcida, acho que é o nome lá, no canal do Bahia, que é muito interessante, que faz isso e dá ali um negócio
negócio legal, né? Torna o canal mais próximo do torcedor. Outra coisa é colocar alguns eventos. E aí isso também está integrado com o meu próximo assunto, que é o plano de sócios, que é, por exemplo, chama a galera para bater ali uns sócios sorteados para bater um FIFA, um PES, enfim, o que você joga. Acho que FIFA é mais famoso. Vai ter um FIFA contra um jogador. E aí pega jogadores da base, alguma coisa assim, nesse sentido, que são coisas simples, que o custo talvez fique até mais com o sócio, que vai ter que se deslocar até o CT, por exemplo, e que com 50 minutos, 1 hora de trabalho a mais, de repente, ou um funcionário a mais, isso já consegue gerar, né? E gera engajamento com o público novo, né? Torna o jogador mais próximo, torna a vontade do cidadão, do tricolor, de ser sócio maior. Experiências únicas que hoje a gente não tem. Por exemplo, quem é sócio, a maior experiência dele hoje, no meu caso pelo menos, a minha maior experiência sendo sócio é de não pagar ingresso, para ver algo e ter a mesma experiência do cidadão que pagou. Ou seja, a minha experiência de ser sócio é como se eu estivesse só num clube de vantagens. Eu pago para pagar menos. E agora o terceiro ponto, que é falando de plano de sócios. Eu sei que o Mário Bittencourt já deu entrevista recentemente falando de que vai haver uma reformulação, de que eles vão lançar um novo plano de sócios, etc. Enfim, tô sabendo disso, por isso que eu não vou perder muito tempo nessa questão. A maior parte das reclamações que eu recebi foi em relação a que vantagem tenho eu sendo sócio em outro estado. Óbvio que é muito maneiro a ação do Fluminense de quando vai jogar fora. Eu consegui isso lá no Mineirão, quando fui receber lá, fui lá no Mineirão assistir o jogo, ganhei o ingresso de graça. Isso é muito bom, faz o Fluminense ter um público legal ali em alguns jogos fora de casa. Porém, isso é pouco, algo que, e assim, mantém sempre o sócio de outro estado fora da realidade real mesmo do Fluminense do Rio de Janeiro. Algo que não é um custo absurdo, não tem como fazer parcerias, e eu vou falar disso um pouco mais pra frente também, sobre essas parcerias, é de, por exemplo, trazer um torcedor. Todo mês a gente sorteia ali um sócio torcedor do Fluminense de outro estado, residente em outro estado, pra vir para o Rio de Janeiro assistir um jogo do Fluminense no Maracanã. E aí dar a esse sócio torcedor que às vezes mora em Alagoas ou no Rio Grande do Norte e que tem que viajar 70 quilômetros, 70 quilômetros é até pouco, né? Tem que viajar 500, 600 quilômetros para poder ver o Fluminense, como aconteceu esse ano com torcedores que saíram para ver o jogo lá em Teresina, dá a esse torcedor a chance de ter uma experiência com a maior parte da torcida do Fluminense que está no Rio de Janeiro. E quem já assistiu o jogo fora, assim, tirando no Mineirão, a maior parte era carioca, mas, por exemplo, eu senti uma diferença muito grande quando fui assistir jogo aqui no estádio do Boa Vista, em Saquarema, que era uma torcida que não estava acostumada a ir ao Maracanã, ali a parte pelo menos que eu fiquei. E é uma experiência diferente. Eu gostei, achei legal, mas assim, eu já tive as duas experiências, né? Eu gostaria que todo mundo pudesse ter essas duas experiências. E isso valorizaria muito o sócio, com uma viagenzinha ali de ida e volta, mais uma diária de hotel pro cidadão. Não precisa nem botar no camarote, manda o cara pra arquibancada mesmo, que ele vai gostar muito mais. Outro ponto é uma extensão dos planos de fidelidade, né? Qual que é a vantagem de você ser fiel hoje ao Fluminense indo a todos os jogos? Eu, pelo menos, a única que me vem à memória, e olha que eu pesquiso bastante, etc, não sei se tá tendo alguma coisa que eu não sei, que ou tá muito bem divulgada e eu que passei direto, ou então não está sendo muito bem divulgada, é a questão de apresentar jogadores, né? O jogador chega, o sócio que vai a bastante jogos e tem a data do aniversário dele ali próxima, ele vai lá para fazer a apresentação do jogador junto com algum representante do Fluminense. Ação muito maneira, muito show, deve continuar, porém precisa de mais alguma coisa além de só isso, né? Uma coisa que também não é cara de se fazer é de produtos específicos para sócios que alcançam um determinado número de jogos, como por exemplo, um copo, né? Eu sei que eu sou meio que o maníaco dos copos, né? Tenho um monte de copo aqui atrás, um monte de copo de Copa América e etc. Gosto muito, mas eu tenho certeza que o Tricolor também gosta de copos. E cara, a possibilidade de ter um copo exclusivo dos sócios do Fluminense, esse daqui, por exemplo, sempre com Flu, não tem data de jogo nem nada, mas enfim, a possibilidade de ter um copo desse tipo aqui, que custa, sei lá, 3 reais, 4 reais para ser feito, exclusivo para os sócios que chegaram a 5 jogos no ano, depois a 10 jogos no ano e etc. Cara, seria sensacional, motiva o cara aí. Aí de repente quando chega a 20 jogos no ano, que é uma marca significativa, ganha uma camisa, né? Coloca ali, ao invés do pet das Laranjeiras, coloca um pet do sócio frequentador, sei lá, algum nome assim bonito que eles vão criar. Seria algo muito legal. Essa é uma dica que eu acho foco para esse plano de sócios. 3
treinar a fidelidade do torcedor, porque a gente sabe que em alguns outros planos, em estádios menores, a questão da fidelidade ela valoriza para o jogo grande, que vai lotar. Você que foi a mais jogos, você consegue comprar primeiro. Porém, no nosso caso, como o Maracanã dá quase 70 mil pessoas, praticamente não acontece. Então a fidelidade tem que ser valorizada de algumas outras formas. Um último ponto ainda sobre o programa de sócios é utilizar mais Maracanã e Laranjeiras, que hoje são as nossas casas, né, como esse tipo de ativação para sócios. Né? E aí, o que eu coloco isso? Tanto nas Laranjeiras, mais ações como o Jogue nas Laranjeiras, que foi um evento show de bola, sensacional, mas poderia ter sido também focado em sócios torcedores do Fluminense, ou sócios contribuintes, enfim, também, mas nos sócios do clube. Algumas peladas de final de ano, por exemplo, lá em Laranjeiras, pô, o sonho ali que muito tricolor tem de jogar lá no clube, ali pegando os sócios que estão adimplentes há um ano, enfim, de alguma forma ali, botar essa turma também pra jogar uma pelada, duas peladas ali nas Laranjeiras, e também no Maracanã. Aquela ativação, essa talvez seja a que eu mais reclamo aqui e que ninguém me convence do contrário, de que só não faz porque não quer hoje, que é a questão da brincadeira no intervalo dentro do gramado do Maracanã, que é o chutinho do meio de campo, que rende até patrocínio, né? Hoje a gente tem patrocínio da Autovisa na camisa, é o chute Autovisa, né? O cara bota ali ele contra o mascote também, nunca mais vi no Maracanã, bota ali ele contra o mascote, ou ele contra alguém da base, algum garoto da base, enfim, pra decisão de pênalti. Eu sei que já teve confusão com isso no Fla-Flu, mas cara, isso já faz muito tempo. E algumas justificativas que eu recebi já sobre isso, eles que, Conmebol não deixa. Realmente, na Conmebol eu nunca vi. Mas Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, eu já vi nos três, tendo de Flamengo e Cruzeiro. Eu já vi os três. Então não é a CBF que não permite. Falta o desejo do Fluminense. Mas o Maracanã não permitia. Não permitia. Agora a gente é dono do Maracanã também. Então, meu amigo, é só ter vontade de fazer nesse caso. E por último, proximidade e transparência. Esse é um ponto importantíssimo para que essa gestão do Fluminense dê certo, né? E aí eu coloco isso na visão do marketing de que forma? Um canal direto para falar com o presidente do Fluminense, ou pelo menos algum ali, já que o Mário Bittencourt é a figura do presidente, mas a gente sabe que tem as duas figuras fortes ali também, a do Celso Barros de vice-geral e até mesmo a do Paulo Angione como vice de futebol, mas eu acho que a figura do Mário Bittencourt é referência para isso, porque é um cara que tem boa retórica, fala bem, né, tem ali tá com a popularidade em alta com a torcida, e um mecanismo como um fale com o presidente, de repente na Flu TV, uma live mensal, todo mês tem uma live com o presidente e a gente vai responder perguntas. E assim, é isso, vai responder perguntas que a imprensa não publica. Por exemplo, como que você descobre que foi feito uma obra lá no CT de que trocou o gramado da grama A para grama B? Só se a imprensa publicar. E a imprensa não fica publicando todo dia sobre, teve aqui, pintou a fachada do CT, pintou não sei o que. Nem sempre a imprensa publica isso tudo. Outras como questão de sócio-torcedor, por exemplo, né, algumas coisas ali relativas ao sócio-torcedor, que nem sempre a imprensa vai publicar tudo. Então seria algo interessante ter esse mecanismo também, além de aproximar. Outro ponto também, que é importantíssimo, e esse eu acho bem importante de ser focado, que é anunciar, criar um mecanismo de transparência real em relação à venda, compra e empréstimo de jogadores. Por quanto foi vendido, quantos por cento o Fluminense tinha, quanto tempo é o tempo de empréstimo, deixar isso tudo bem claro, porque é simples, quem não deve não teme. Então não tem por que ficar fazendo esse tipo de coisa. E outra, transparência não é botar o balanço trimestral, o balanço mensal no site lá não, que 0,5% da torcida vai ter acesso. Transparência é mostrar as coisas realmente transparentes. Enfim, como diz, né? Quem não deve, não tem. Então é isso, galera. Não se esquece de responder a pesquisa que tá aqui embaixo, vem sempre falando, vai até 31 de julho. Mas você pode ir lá e responder. E claro, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu. Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal. E o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Não se esquece do like aqui no vídeo. Saudações tricolores.